Imagine o cenário. O mundo inteiro mergulhado em luto. A cruz no Calvário, o corpo inerte de Jesus. A pedra rolando para selar a entrada do túmulo. Todos acreditavam que o fim havia chegado. O rei dos judeus, o Messias tão esperado, estava morto. Mas e se eu dissesse que esses 3 dias, entre a morte e a ressurreição, não foram dias de silêncio, mas de uma batalha épica nos confins do inferno? E se o que aconteceu nesse período é uma das passagens mais fascinantes e misteriosas da Bíblia? Fique comigo nos próximos segundos, pois vamos desvendar o que a Bíblia realmente diz sobre a descida de Jesus ao inferno. Prepare-se, pois o que você vai descobrir pode mudar completamente a sua visão sobre a Páscoa e o poder da ressurreição. A narrativa bíblica, muitas vezes, nos conduz diretamente do túmulo vazio para o encontro com Jesus ressurreto. No entanto, há um hiato crucial de 3 dias que merece nossa atenção. A Bíblia não o descreve como um período de inatividade, mas como um tempo de ação e vitória. A descida de Cristo ao inferno não é um tema de ficção ou folclore religioso, mas uma doutrina profundamente enraizada em passagens bíblicas e credos antigos. Aprofundarmos-nos neste tema nos permite uma compreensão mais completa da magnitude da vitória de Jesus. Afinal, a vitória na cruz foi apenas a primeira parte. O desfecho final se deu em um lugar de escuridão. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, nos oferece a base textual mais clara para essa doutrina. Ele escreve em 1 Pedro 3:18 a 20 sobre Cristo, que morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão. Esta passagem é o ponto de partida para qualquer discussão sobre o assunto. Quem eram esses espíritos em prisão? Por que Jesus lhes pregou? E o que, exatamente, foi o conteúdo dessa pregação? As respostas a essas perguntas desvendam um aspecto da missão de Jesus, que raramente é abordado nos sermões de domingo. Esta passagem nos mostra que o alcance da salvação de Cristo é muito mais abrangente do que podemos imaginar. A descida de Jesus ao inferno não foi uma descida de derrota, mas de poder e autoridade. Para entender o contexto de 1 Pedro, precisamos considerar a concepção judaica e cristã primitiva do inferno, ou, mais precisamente, do Sheol Hades. O Sheol não era apenas um lugar de punição eterna, Geena, mas um lugar de espera. Era onde as almas dos mortos, tanto justas quanto injustas, aguardavam o juízo final. Jesus, em sua morte, não apenas morreu fisicamente, mas também sua alma desceu a esse lugar. O Salmo 16:10, profeticamente, já anunciava: Não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esta passagem, citada por Pedro no dia de Pentecostes, é a evidência de que a alma de Jesus não permaneceu no Sheol, mas passou por ele. O inferno, ou o mundo dos mortos, não teve poder para retê-lo. A descida de Jesus ao Sheol, portanto, é um cumprimento profético e um ato de poder. Jesus não desceu ao inferno como um prisioneiro, mas como um conquistador. As passagens do Novo Testamento, como Efésios 4:9, reforçam essa ideia, afirmando que ele também desceu às partes mais baixas da terra. Essa linguagem, embora possa ser interpretada de diversas formas, aponta para a jornada de Jesus ao mundo dos mortos. Ele foi para lá não para ser julgado, mas para julgar e para proclamar sua vitória. Ele foi para demonstrar que o seu poder não se limita à terra, mas alcança os lugares mais profundos da criação. A sua descida ao inferno é a demonstração final da sua autoridade sobre a morte. Um dos pontos mais fascinantes é a pregação de Jesus aos espíritos em prisão. A interpretação mais comum é que esses espíritos eram os anjos caídos que se casaram com mulheres, mencionados em Gênesis 6. Essa interpretação é reforçada por 2 Pedro 2:4 e Judas 1:6, que falam de anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, e que estão em prisões eternas na escuridão. A pregação de Jesus a eles não era uma oferta de salvação, mas uma proclamação de vitória. Ele foi lá para anunciar que o poder que eles exerciam sobre a humanidade havia sido quebrado. Era um momento de confrontação e de demonstração de autoridade. Outra interpretação sugere que esses espíritos em prisão poderiam ser as almas dos justos que morreram antes de Cristo, aguardando a redenção. Jesus, ao descer ao Sheol, teria proclamado a sua vitória e os levado consigo para o paraíso, cumprindo a promessa que fez ao ladrão na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Esta visão é a base da doutrina da descida de Cristo ao inferno para libertar os cativos. Os textos apócrifos, como o Evangelho de Nicodemos, embora não canônicos, exploram essa ideia de forma dramática, com Jesus arrombando as portas do inferno e libertando Adão e Eva, e todos os justos que estavam lá.
Essa visão ressalta a graça e o amor de Jesus, que não se esqueceu daqueles que o amaram e o esperaram, mas que não puderam ser salvos antes da sua morte. A descida de Jesus ao inferno é um elemento central do credo dos apóstolos, que afirma: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. A inclusão dessa frase no credo, uma das mais antigas e veneradas confissões de fé, demonstra a importância histórica e teológica dessa doutrina para o cristianismo. A sua descida é a prova de que a morte não tem a última palavra e que ele é o Senhor da vida e da morte. Ele não foi um espectador, mas o protagonista dessa batalha. Além de 1 Pedro 3, outras passagens do Novo Testamento, como Colossenses 2,16, podem ser interpretadas para apoiar a ideia da descida ao inferno. Paulo escreve que Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou na cruz. O triunfo na cruz não foi apenas sobre o pecado e a morte, mas também sobre as forças espirituais do mal. A descida ao inferno pode ser vista como o momento em que esse despojamento foi finalizado e proclamado a todos os domínios espirituais, visíveis e invisíveis. A vitória de Jesus foi completa e abrangente, e ele fez questão de deixar isso claro para todos os seres espirituais. A descida de Jesus ao inferno também nos traz uma mensagem de esperança. Se Jesus foi até os confins do inferno, não há lugar onde a sua luz não possa brilhar. Não há pecado que ele não possa perdoar, não há escuridão que ele não possa dissipar. A sua jornada nos mostra que ele nos ama a ponto de ir até o fundo do poço por nós, para nos resgatar e nos libertar. A descida de Jesus não é um conto de terror, mas uma história de amor, poder e redenção. É a história de um Deus que não se conforma com a escuridão e que faz o impossível para nos alcançar. O inferno tremeu diante da sua presença. O tema da descida de Cristo ao inferno tem sido objeto de debate e interpretação ao longo da história da Igreja. Algumas denominações interpretam a descida como uma metáfora para o sofrimento final de Jesus, em que ele experimentou a punição do inferno em nosso lugar. Outras, como a tradição católica e ortodoxa, a tomam de forma literal, como a descida real da alma de Jesus ao lugar dos mortos. O importante é que a doutrina, em todas as suas interpretações, aponta para a totalidade da vitória de Cristo. Ele não apenas nos redimiu da morte, mas também do poder do inferno. Independentemente da sua interpretação, a vitória é o ponto central da história. O Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, dedica um parágrafo inteiro ao assunto, afirmando que a descida de Cristo ao inferno é a última fase da missão messiânica de Jesus. Ele desceu para libertar os justos que o precederam, confirmando a interpretação que vimos antes. A Igreja, ao longo dos séculos, entendeu essa passagem como um ato de amor e poder, onde Jesus não apenas cumpriu a profecia, mas também estendeu a sua mão salvadora àqueles que o esperavam. Essa doutrina é a ponte entre a morte na cruz e a ressurreição, e mostra que a redenção de Cristo se estendeu a todas as épocas. A sua morte não foi o fim, mas o começo de uma nova era de salvação. A tradição ortodoxa oriental, por sua vez, celebra a descida de Cristo ao inferno na iconografia da Anástase, que significa ressurreição. O ícone mostra Jesus esmagando as portas do inferno e libertando Adão e Eva e todos os justos que estavam lá. Essa imagem é uma representação visual da vitória de Cristo sobre a morte e o inferno, e é um dos ícones mais importantes da tradição. Ela captura a essência da doutrina de forma dramática e poderosa, lembrando-nos que a ressurreição não é apenas a volta à vida, mas a libertação de todos os que foram cativos da morte. O túmulo vazio não é o começo da história, mas o fim da batalha. A descida de Jesus ao inferno nos dá um vislumbre do poder de Deus sobre as forças do mal. O diabo, que tinha o poder da morte, foi derrotado em seu próprio domínio. A descida de Cristo foi uma invasão, uma tomada de território. Jesus foi para o inferno não como um convidado, mas como o dono da casa, o Senhor de tudo e de todos. Ele quebrou as correntes da morte e do pecado e libertou os cativos. O inferno, que antes era um lugar de terror e desespero, se tornou o palco da maior vitória da história. A sua descida nos mostra que não há lugar para onde o mal possa fugir do poder de Deus. A morte foi vencida de dentro para fora. É importante notar que a descida de Jesus ao inferno não deve ser confundida com a descida ao inferno eterno, onde os ímpios serão punidos. O Sheol, Hades, é um lugar diferente do Dina, o lago de fogo. A descida de Jesus foi para o lugar dos mortos, para o Sheol, onde as almas esperavam.
Ele não foi para o inferno eterno para sofrer, mas para proclamar a sua vitória e libertar os justos. A distinção é crucial para entender o verdadeiro significado da doutrina. O inferno eterno é um lugar de punição, mas o Sheol era um lugar de espera. Jesus não foi punido lá. Ele foi o punidor, o vitorioso. Ele desceu para mostrar que o seu poder é maior do que a morte e que ele tem as chaves do inferno e da morte. A descida de Jesus ao inferno é um lembrete de que a cruz não foi o fim, mas o começo de algo novo. Foi o momento em que Jesus, em sua humanidade e divindade, derrotou o pecado, a morte e o diabo em todos os níveis. A sua descida é a prova de que a salvação de Cristo é total, abrangente e eficaz. Ela nos dá a certeza de que, em Cristo, não há mais condenação e que a morte não tem mais poder sobre nós. A sua descida é a nossa garantia de que um dia seremos ressuscitados com Ele e entraremos na glória eterna. A nossa esperança não está no túmulo, mas no que aconteceu depois dele. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, nos dá uma visão poderosa de Jesus ressuscitado. Ele diz: "E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte." Esta declaração, feita pelo próprio Cristo, confirma a doutrina da sua descida ao inferno. Ele tem as chaves, ele tem a autoridade sobre a morte e o inferno. Ele não é mais um prisioneiro, mas o Senhor do inferno e da morte. Essa é a declaração final da vitória de Jesus. Ele não apenas ressuscitou, mas também conquistou o domínio da morte e o inferno. E tem o poder para abrir e fechar as portas da vida e da morte. O inferno foi despojado de sua autoridade. A descida de Jesus ao inferno é um tema que nos desafia a ir além das interpretações superficiais da Páscoa. Ela nos convida a mergulhar nas profundezas da fé, a questionar e a buscar um entendimento mais completo do plano de salvação de Deus. Não é apenas uma história de um homem que morreu e ressuscitou, mas de um Deus que, por amor, foi até o inferno para nos libertar. A sua descida é um ato de amor radical, de poder ilimitado e de vitória completa. Ela nos lembra que, em Cristo, não há lugar que pecado ou a morte possam nos prender. A nossa esperança está fundamentada em um Deus que venceu tudo, inclusive o inferno. Em resumo, a descida de Jesus ao inferno, nos 3 dias entre a sua morte e a sua ressurreição, é uma doutrina bíblica, histórica e teologicamente rica. Ela nos mostra a totalidade da vitória de Cristo, a sua autoridade sobre o pecado, a morte e o inferno. Ela nos lembra que o seu amor é tão grande que ele foi até as profundezas da terra para nos resgatar. É um tema que nos desafia, nos conforta e nos inspira a viver uma vida de fé e esperança, sabendo que o nosso Senhor venceu a morte, o inferno e todos os seus poderes. A sua descida é a prova de que a cruz foi apenas o começo da vitória e que o túmulo vazio foi o seu anúncio final. A Páscoa é a celebração da vitória sobre tudo, até mesmo o inferno. Agora que você sabe sobre a descida de Jesus ao inferno, a Páscoa ganha um novo significado. Não é apenas a celebração da ressurreição, mas a celebração de uma vitória completa e abrangente. É a celebração de um Deus que não se conforma com a morte, mas que a vence de dentro para fora. É a celebração de um Salvador que foi até o inferno para nos libertar. E se você gostou deste tema, se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos de histórias bíblicas. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Qual a sua opinião sobre o tema? Deixe a sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima história.